Hoje não está escrito uma linda história de conversão, um testemunho de um diplomata que aceitou a Jesus Cristo. Eu espero que vocês fiquem conosco. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. Hoje nós temos dois convidados muito especiais, o diplomata Fábio Franco e sua esposa Shirley. Muito bem-vindos ao programa do Está Escrito. Muito obrigado. Eu tive a oportunidade de conhecer vocês em Washington, onde vocês moram, e gostei de ouvir a sua história de conversão, de os passos que você passou para vir aceitar a Jesus Cristo. Eu achei que os nossos telespectadores iam gostar muito. Então, nós queremos agradecer logo de cara que vocês aceitaram o nosso convite de virem de Washington até cá para participar desse programa. Eu sei que o testemunho de vocês vai ter um impacto muito positivo em muitos dos nossos telespectadores. Obrigado, pastor. Bem, vamos começar aprendendo um pouquinho a respeito de vocês, né? Que vocês nasceram, criaram, quem sabe, ladies first, né? Começar com a senhora Shirley, né? Que você é brasileira, né? Sou eu. Nasceu onde? Nasci em Brasília, e também criada em Brasília, e cheguei aqui, cheguei nos Estados Unidos em dezembro do ano passado para morar por 3 anos, né, que é o nosso tempo. Então, o plano é ficar nos Estados Unidos 3 anos? 3 anos inicialmente, e depois a gente não sabe se a gente vai para outro posto ou continua nos Estados Unidos. Fábio, você nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, em 1965, mas meu pai era do Banco do Brasil. E logo quando eu tinha 8 anos, a gente se mudou para os Estados Unidos. Aí a gente passou muitos anos aqui, eu até me formei aqui, aqui eu digo nos Estados Unidos. Aí depois eu voltei para o Brasil e aí eu iniciei a carreira diplomática. E estou na carreira diplomática há mais de 15 anos. E hoje você está no consulado em Washington, D.C., consulado brasileiro? O consulado brasileiro em Washington. Em Washington, D.C. Fábio, você foi criado num ambiente cristão, uma casa cristã? Você era crente? Olha, a gente tinha, especialmente minha mãe, umas tentativas assim. Eu me lembro até indo para um retiro espiritual, né, onde havia assim uma tentativa de ter uma vida mais espiritual. Mas eu era muito resistente. Eu até me lembro de uma experiência, eu acho que eu tinha uns 15 anos, justamente nesse retiro, as pessoas assim em volta perguntando assim, quando é que você pensa em Deus? Aí todo mundo falando das experiências. Eu até me lembro de uma resposta, uma menina falou assim, quando as abelhas, quando eu penso nas abelhas, eu penso em Deus. E eu, aquele nervosismo, pensando assim, o que eu vou falar, o que eu vou falar? Aí eu falei algo que causou uma celeuma, eu nunca penso em Deus. E era verdade, assim, infelizmente, eu não só não pensava, mas de certa forma rejeitava muito a Deus. Isso foi até toda a adolescência? Toda a adolescência. Durante muitos anos foi uma rejeição ativa, digamos. Você não sentia necessidade de Deus? Não tinha interesse em coisas religiosas, espirituais? Eu diria que eu tinha algum interesse, sim, mas aquele Deus, para mim, era uma coisa que eu rejeitava especificamente. O Deus da Bíblia. E eu procurava alguns outros tipos de vida espiritual. Fui até parar em templos budistas. E, de alguma forma, eu estava procurando algo assim. Mas...
Desculpa, pode continuar. Não, mas nunca tive a oportunidade de realmente estudar a Bíblia, ver o que era que Deus estava querendo falar comigo diretamente. Shirley, você foi criada num ambiente cristão? Foi meus avós, meu avô era pastor da Igreja Congregação Cristã. Eu basicamente cresci na igreja protestante, conheci a Igreja Adventista com 9 anos de idade e com 12 anos, então eu me decidi a sair da igreja que eu frequentava para começar a frequentar a Igreja Adventista, né? Então, mas desde criança eu sempre tive essa base da Bíblia, eu praticamente aprendi a ler usando a Bíblia, né? Meu avô, no culto doméstico, todos os dias de manhã, ele nos pedia para ler a Bíblia. E eu me lembro com 3 anos lendo a Bíblia com muita dificuldade, ele achava lindo. Ai, que lindo! Eu lia tudo errado, mas ele achava lindo e nós sempre tínhamos esse costume de ler a Bíblia. E a minha mãe também, ao ver, né, toda a programação, toda a estrutura da Igreja Adventista, que é uma estrutura realmente incomparável, né? Eu já frequentei várias igrejas, outras denominações, mas na Igreja Adventista eu encontrei um arcabouço, não só espiritual, mas de preparo de vida, que me fez, mesmo às vezes não estando ativa na igreja, me fez estar buscando as coisas da igreja, né? E quando eu conheci o Fábio, nós nos conhecemos no Itamaraty, não é? No Ministério das Relações Exteriores, quando eu era concursada de lá também. Pouco tempo depois nós começamos a namorar e Fábio era ateu. Ele, em uma conversa, surgiu a religião e eu perguntei o que ele era, assim, né? Se ele frequentava alguma igreja. Ele disse, não, eu sou ateu convicto. Não acredito em Deus, Deus não existe, Deus é para tolos. E eu fiquei chocada. Como Deus é para todos. E dali, então, em diante, começou a minha luta com Deus em prol do Fábio, né, da conversão dele. E ele me criticava muito. Como você pode acreditar em Adão e Eva, na igreja, na Bíblia? Isso tudo é uma história para boi dormir. Eu dizia, olha, você pode criticar, meu Deus, agora você tem a certeza de uma coisa. Primeiro, que não existe coincidência, existe Jesuscidência. Segundo, quem não vem em pé, vem sentado, vem deitado. E terceiro, esse Deus que você critica hoje, você vai precisar dele muito amanhã. Você nem sabe como vai precisar. Fábio, o que você pensava quando você escutava essas explicações, essas respostas? Essa menina está tão equivocada, eu vou explicar as coisas como elas são para ela, pode deixar. Você vê, quem sabe, desde lá dos 3 anos de idade, com aquele preparo em casa, Deus estava preparando você para esse encontro com o Fábio, né? Com certeza, pastor, porque na nossa casa a gente sempre aprendeu a Bíblia em primeiro lugar, depois os outros livros. Eu sou professora da Universidade de Brasília, é uma universidade pública, minha área é ciência da informação, e eu já fui questionada várias vezes como ser uma cientista, pesquisadora e ao mesmo tempo acreditar em Deus, porque é um contrassenso. O Fábio também dizia isso. Você é uma menina tão inteligente que tem mestrado, está fazendo doutorado, como é que você pode acreditar na Bíblia? E eu dizia para ele, porque nós temos uma biblioteca extensa, e nós gostamos muito de livro, não temos televisão em casa, nem internet já, né, há 3 anos, e nossa diversão é a leitura. Mas eu dizia para ele, todos esses livros que você tem na estante, isso é nada comparável que é a Bíblia. A Bíblia tem um conhecimento que ninguém pode questionar. A Bíblia tem um conhecimento tão profundo que você pode escavar, escavar, escavar e você nunca vai exaurir, porque é profundo. E ele ria, então, como? Mas olha esse teórico X, esse Y, esse Z e esse. Eu dizia, isso tudo é vento, isso tudo é pouco para o que a Bíblia é. Você tinha lido uma vez a Bíblia, Fábio? Algumas partes da Bíblia? Eu acho que sim. Eu me lembro tendo lido Eclesiastes muito, assim, numa certa época, mas eu nunca dei uma chance para a Bíblia. A verdade é essa. Eu nunca me aprofundei, nunca
achei que era tão importante assim. O que começou a acontecer que começou a, quem sabe, mudar o que é uma abertura para você começar a considerar outras opções para a vida? Bom, pastor, na minha perspectiva, assim, né, eu sempre me coloquei muito em jejum e oração, né, porque eu acredito muito no jejum, muito na oração intercessória. E o apóstolo Paulo, ele fala, né, quando a mulher frequenta a igreja e o esposo não frequenta, né, o trabalho da mulher cristã dentro dos nossos lares, né. E eu sempre fui muito forte, agarrada com meu Deus. Eu sempre pedi a Deus, eu quero dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Se eu não puder dizer isso, eu não quero mais, né? Eu quero isso, para minha vida eu quero isso. E então eu comecei uma batalha com Deus, né? Então, uma vez nós estávamos em um processo judicial e eu disse assim, Fábio, eu escutei a voz do Espírito Santo e disse, Fábio, nós temos que ir à igreja para agradecer a Deus. Ah, mas eu não gosto, mas eu detesto a igreja, por que eu vou? Eu disse, não, nós vamos à igreja. E o Espírito Santo tinha me dito, olha, essa pregação vai ser para o Fábio. Porque eu lia muitos livros da Ellen White e o Fábio criticava muito, né? Dizia, tudo é muito absurdo. E eu dizia, esses livros são importantes, a Bíblia é muito importante. E nós fomos de uma pregação numa quarta-feira e tinha um pastor que era formado em pedagogia também e estava fazendo um mestrado na área de família, né, no direito. E ele nos disse assim, e ele começou a pregar e falar sobre a importância, né, do papel do pai na família, e ele usou a Bíblia, ele usava a Bíblia, orientação para a criança e o lar adventista. E o Fábio ficou tão chocado com essa pregação, porque era tão direcionada a ele, que no final do culto ele disse, eu quero falar com esse pastor, eu preciso apertar a mão desse, eu preciso falar com esse pastor. Eu fiquei estarrecida, porque eu falei, poxa, o Espírito Santo, uau, né? Sensacional. E dali eu vi que o Fábio começou a amolecer, porque ele ia para a igreja, ele levava livros, né? E eu me lembro uma vez o filho dele perguntando, papai, você gosta de vir à igreja? Ele disse, eu detesto, eu não gosto disso não, mas eu venho porque, né, por causa da Shirley, eu venho para a igreja. Então, eu vi a mão de Deus, quer dizer, a mão de Deus sempre estava atuando, mas eu vi que o Fábio ali, ele começou um processo. O que estava acontecendo, Fábio, dentro de você? Você estava percebendo uma mudança? Não, me pegou de surpresa. Às vezes a gente... como ela disse, eu levava... Eu disse, tá, eu tenho que ir para a igreja. Posso ler os meus livros, então? Eu estava lendo economia na época, muito livro de economia. Aí ela ficava lá, quietinha, ouvindo, e eu tentando abstrair. Mas às vezes bate uma palavra no ouvido, eu falei, peraí. E você levanta a cabeça, isso aí é interessante. Uau. Isso é interessante. Não, isso daí está parecendo, isso daí é comigo. Isso daí eu senti que era comigo. Então, em várias ocasiões isso ocorreu. Aí cada vez mais eu ia deixando lá, pô, mas eu quero ouvir o que isso daí está dizendo, o que eles estão dizendo. E várias vezes. Eu me lembro aquela do pastor Rubem Bouillon. Rubem. Ele fala assim, aí Cristo acalmou a tempestade. Aí eu pensei, o que é isso? Aí ele falou assim, mas Cristo acalmou a tempestade dentro da sua cabeça. Aí eu tenho tempestade. Aí eu falei, pô, se Cristo consegue acalmar a tempestade, por que ele não vai conseguir acalmar a tempestade dentro da minha cabeça? E foi pregação após pregação, cada vez mais eu via quanto tinha ali para falar diretamente comigo. Muitas vezes. Teve o pastor Paulo Nogueira, uma vez também na Central lá de Brasília, começou a falar de revelação e razão. E eu sempre fui muito racional, muito cerebral, estudei sempre muito na minha vida, sempre fui muito apegado aos livros. E eu me lembro ele fazendo essa divisão entre revelação e razão. E quando ele falava sobre a revelação, o meu espírito, eu sentia o espírito ali. Aliás, eu estava em prantos. Não acreditava que eu podia estar tão emocionado naquele momento. Aí quando ele começou a falar sobre razão, era muito interessante, mas secou. Tipo,
eu comecei a notar a diferença entre intelecto e espírito. E para mim isso foi muito importante. Foi muito importante. E tem sido assim, cada pregação é uma descoberta. E cada leitura da Bíblia é uma descoberta infindável. Eu acho que tem duas coisas interessantes aqui. Uma, a atitude da esposa cristã com o marido não cristão. Eu acho que nós temos muito a aprender com a atitude sua. É da igreja, sabe, pastor? Eu sou muito grata à igreja e infelizmente nem todas as pessoas têm como saber quanto elas me ajudaram, né? E os pastores, porque o Fábio era como um vaso de cristal, bem grosso, assim, que tá cheio, mas não quer vazar para nenhum lado, não quer se mostrar, não quer, né, ter medo do que tem fora, né, do amor de Cristo, né? E foi para mim assim, eu não tenho como descrever, quando em uma pregação, foi em Botafogo, um pastor ele estava pregando sobre outstanding. O que é ser outstanding? E eu lembro que eu levei o Fábio, ele ainda estava naquela fase de adaptação do hábito de ir à igreja. Então, vamos, Fábio, vamos à igreja. De novo? Tá bom, vamos à igreja. E chegamos lá, o pastor começou a pregar sobre o outstanding, falava sobre Ayrton Senna, e eu falava, lá vem o pastor com mais uma historinha. E de repente ele começou a falar o que era outstanding, da perspectiva divina. E o Fábio começou a prestar essa atenção. Quando eu olho, de repente, quando eu olho para o lado, o Fábio está se derramando em lágrimas, se derramando. E eu falei assim, como Deus é maravilhoso, porque todo o processo de conversão é um processo muito especial. Mas Milagre, né? É um milagre. Milagre, como diz o pastor Bulhão, milagres não se explicam, se aceitam. Mas quando eu vi o meu marido, que era uma pessoa tão racional, tão fria, tão ascética, agnóstica, neopagã, tudo menos cristã, e não queria ser, né? Achava que isso era um prejuízo para a vida dele, chorando e se derramando aos pés de Cristo, né? O processo de conversão, sempre digo que o processo de conversão de um homem, né? Sexo masculino, que geralmente é muito mais racional do que a mulher, quando isso acontece, a gente não tem como descrever, só deixar sentir o Espírito Santo, porque é algo assim maravilhoso. E a igreja toda ela tem uma participação nesse processo, porque o trabalho missionário ele muitas vezes não começa na igreja, mas ele termina na igreja, no sentido de que a igreja tem um papel importante nesse processo de conversão. E a igreja me ajudou muito, assim, os irmãos, os cultos de quarta-feira, os pastores com as suas pregações, e o Espírito Santo usou muitos pastores assim para falar com o Fábio. Fábio, você hoje é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando é que você tomou a decisão para ser batizado na igreja? Foi ano passado e eu tinha feito um estudo durante bastante tempo com o pastor Jair Oliveira, a quem eu sou muito grato, que se dispôs a vir. O pastor Jair é uma pessoa muito temente a Deus, a gente sente o Espírito nele. Então, a cada dia que ele vinha, toda segunda-feira na minha casa, a gente estudava junto, foi uma experiência muito forte, esse estudo bíblico com o pastor. E aí eu me mudei para Washington, e eles tinham a oportunidade de estar em Washington só durante alguns dias. Aí eu falei assim, eu faço questão que o pastor me batize. Então foi durante aqueles dias que ele esteve em Washington que a gente planejou, e aí eu me batizei com o pastor que tinha me dado todo esse estudo bíblico durante tanto tempo. Que bênção. Como é que você se sentiu quando você entrou lá na água para ser batizado? Um alívio muito grande. Eu senti uma gratidão muito grande também. Assim, tentar pela primeira vez ter gratidão no meu coração. É por isso que eu clamava a Deus, poder ter humildade, ser obediente e ter gratidão no meu coração. E eu senti isso quando eu saí. Senti esse poder que Cristo tem para refazer a sua vida. Shirley, como é que você se sentiu pelo Fábio?
eu não acreditava, pastor. Quando eu vi o Fábio se batizando, eu dizia, nossa, como Deus é grande. Tudo é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus é tremendo, assim. Foi muita emoção, muita emoção. Que alegria, né? Passava tudo assim na minha cabeça, né? Toda Aquelas trajetória. cenas, né? Aquelas... E dele ridicularizando, rindo da Bíblia, né? E ali dentro das águas batismais com o pastor. Maravilhoso, maravilhoso. Nós temos uns 4 minutos. Como é que foi a primeira vez que o Fábio levou a Bíblia para o trabalho? Como é que foi essa experiência? Ele escondeu num jornal. Ele morria de vergonha, o que os meus amigos vão dizer? Então pegou a Bíblia porque eu disse para ele, leve a Bíblia para o trabalho. É bom a gente ter uma Bíblia com a gente no trabalho, você precisa, às vezes uma pessoa chega até você, precisa de um momento de oração, a gente tem que carregar a espada, né, até para o trabalho. E ele enrolou no jornal, porque estava com vergonha das pessoas verem, uau, o que vão achar? Mas Deus é tão tremendo que quando fomos no sábado à igreja, o pastor fez uma pregação exatamente daquelas pessoas que tinham vergonha de levar a sua Bíblia para o trabalho também. Eu olhei para o Fábio assim, eu disse, olha, eu não preciso falar nada, porque a pregação é para você, né? Então, a partir daí, ele leva a Bíblia para o trabalho e nesse papel de cônsul de Washington, Deus é tão maravilhoso porque traz as pessoas até ele e ele tem que orar no trabalho, quer dizer, nem tem que, para ele hoje é um prazer. E hoje é uma companheira. Onde ele vai, ele leva a Bíblia dentro do bolso. Fábio, você é diplomata. O que seus colegas diplomatas acham da sua conversão? Eu acho que muitos deles não entendem. É uma questão mais de perplexidade. Mas eu tenho certeza que ao longo do tempo eles vão conseguir mais absorver isso, não pelo que eu estou falando, mas como eu estou agindo. Nós certamente temos pessoas que estão nos assistindo hoje. Quem sabe a esposa começou a ouvir e disse, vem cá, senta aqui. Chamou o marido para sentar ao lado e o marido estava na mesma situação que você estava alguns anos atrás. E, é Bíblia, não precisa isso, é um conto de fadas, é uma história. O que você falaria para essa pessoa que está nos assistindo agora? Bem, eu falaria para essas pessoas, explore, dê uma chance, mergulhe na palavra, tente ouvir o que estão dizendo. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Se você não der uma chance para escutar isso, você não vai ter oportunidade de saber se Deus está falando com você. Eu não estava dando essa chance a Deus, eu não estava ouvindo. E no minuto que eu ouvi, eu notei que Ele estava falando comigo. O tempo todo. O tempo todo. E claro que isso é um processo. Eu acho que nem de perto eu comecei a enxergar a profundidade do que isso é. Quando a Bíblia diz de glória em glória, é isso que significa, que o seu entendimento, né, a sua comunhão com Deus pode a cada dia crescer, se aprofundar e as maravilhas da Bíblia nunca vão se esgotar. Então dê uma chance, ouça e tenha um coração aberto, que em algum momento você vai ser tocado. Amém. Amém. Shirley, como você falou, nós não acreditamos em coincidências, né? Jesus. Eu creio que não foi uma coincidência que eu conheci vocês. Eu creio que não é uma coincidência que vocês tiveram aqui no programa dando o seu testemunho. E eu creio que existem pessoas que, como resultado do testemunho de vocês, vão se aproximar mais de Jesus Cristo. Amém. E que seja a glória para Ele, né? Amém. Amém. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Deus continue te abençoando vocês. E sucesso na carreira diplomática. E se você vir o Obama lá em Washington, manda um abraço, tá, está escrito para ele. Amém. Tá bem, pastor? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, como nós te agradecemos por o milagre da conversão, quando o Senhor age na vida de os teus filhos, chamando-os para uma vida de alegria, uma vida de comunhão contigo. Nós te agradecemos pelo Fábio, pela Shirley, pelo testemunho deles. E sabemos, querido Pai, que nesta hora existem muitas pessoas que estão olhando, considerando a opção de Jesus, que o Senhor os possa chamar. Traz eles, querido Pai. Fala ao ouvido deles nesta hora.
para que eles possam encontrar a Jesus Cristo. Protege cada um dos nossos telespectadores. Deus abençoe. Nós te suplicamos por amor de Jesus. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue abençoando e usando vocês. Obrigado, pastor. Obrigado pela sua presença também conosco. Eu sei que muitos de vocês, fielmente, estão aqui todas as semanas assistindo o programa e nós te agradecemos por isso. Lembre-se de visitar nosso website, estaescrito.ca. Lá você até pode encaminhar um pedido de oração. E nossa equipe, todos os dias, pega os pedidos de oração e tem oração sobre esses pedidos. Se você gostaria, mande o seu através do website. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.